E aí, tá difícil de ganhar massa muscular? Eu sou Daniel Amorim, personal trainer, cofundador do Instituto do Treino, e hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre hipertrofia. O que é hipertrofia muscular? É o aumento da célula muscular, de uma forma bem simples. O seu corpo ele responde ao estresse sofrido dentro do treinamento através desse processo, o aumento da célula muscular. Quando a célula aumenta, ela aumenta a composição dela em água, substratos energéticos e filamentos de actina e miosina. Isso tudo complicado que eu estou falando para vocês é o que compõe basicamente a célula muscular, entre outros elementos que vão fazer o volume da sua célula ficar maior. Então vai dar o aspecto, obviamente, visível que nós chamamos de hipertrofia. E como é que funciona exatamente esse processo? A hipertrofia é uma resposta fisiológica fundamentada na síndrome da adaptação geral. Quando você está lá fazendo musculação, você está provocando estiramento e contração muscular, estiramento e contração muscular. Essa sequência de processos causa dano tecidual, ela causa microlesões, as chamadas microlesões, ela causa microrrompimentos nos chamados filamentos de actina e miosina, através da carga. E a quantidade de repetições que vão se acumulando ao passar das séries, elas causam um chamado estresse metabólico, aumento da acidose, desgaste da quantidade de energia dos glóbulos de glicogênio. Nossa, o que é isso, glóbulo de glicogênio? É a forma como o seu músculo estoca energia proveniente dos alimentos que você ingere à base de carboidratos, macarrão, pão. E mais para frente a gente vai falar mais sobre a importância da alimentação nesse processo. Então, a dinâmica do treinamento deve promover essa alteração no comprimento da fibra muscular. Ele tem que ter essa característica do treinamento. Treinamento isométrico para músculo esquelético, no caso os músculos fásicos. O que é um músculo fásico? Ele possui extremidade, ele interliga duas extremidades ósseas e promove com a contração os movimentos corporais. Existem músculos localizados internamente na região do core, por exemplo, que são chamados músculos tônicos. Eles respondem da melhor forma possível com exercícios isométricos. Eles são músculos projetados especificamente para contrações isométricas, como músculos profundos paravertebrais da região do core. Mas, de uma maneira geral, como nós conhecemos de uma maneira bem popular, os exercícios dos músculos que mais se destacam, são os músculos superficiais que nós conhecemos, peitoral, quadríceps, grandes dorsais, bíceps. Eles respondem com o ciclo alongamento e contração. Um treino de hipertrofia ele é cercado de diversas variáveis, Nós temos aí, nesse conjunto, variável carga, você tem a variável repetição, você tem intervalo de descanso, você tem volume semanal de séries, enfim, existem vários fatores que devem ser colocados em pauta quando se cria a montagem de um treinamento visando hipertrofia. Ela responde a estímulos externos. Um dos estímulos, uma das variáveis de treino, aliás, mais conhecidas é a carga. A carga precisa ser ajustada de uma tal maneira que cause um estresse chamado estresse tensional. O próprio nome diz, gerar tensão na fibra para que os filamentos de actina e miosina eles sejam rompidos. Essa quantidade de carga, ela precisa ser identificada. Ela só é identificada através de avaliações preditivas de força máxima. Aí gera-se uma grande pergunta, que as pessoas ficam na dúvida quando vão treinar para o objetivo de ganho de massa muscular e hipertrofia, que é: ô professor, quantos quilos eu coloco? Não é essa dúvida que você geralmente tem? A resposta para essa pergunta, para você que está me ouvindo agora é: cara, eu não sei. Eu primeiro preciso avaliar a sua capacidade de gerar força. E como é que eu consigo isso? Com testes preditivos de força máxima. Com ele, eu consigo identificar em cada exercício que você vai fazer qual é o seu 100%. E qual que é a carga certa? É a carga que fica entre 60% a 80% da força máxima. Essa é a faixa ideal para você atingir a melhor magnitude de volume muscular. Essa faixa percentual entre 60% e 80% da força máxima, ela compreende
justamente o tipo de fibra que mais consegue hipertrofiar devido às características que ela apresenta, de resistência e força mescladas num tipo de fibra só. Compreende os tipos de fibras musculares que têm a maior capacidade de hipertrofiar devido à necessidade que o seu organismo tem de acionar esse tipo de fibra. Então, é com essa faixa que você vai trabalhar no seu treinamento de hipertrofia, 60% a 80%. Como é que eu vou conseguir identificar os 60% e 80% sem saber os 100%, afinal? Agora, outra coisa importante é a quantidade de repetições. E aí, 6 repetições, 8, 12? Geralmente, mesmo depois que os resultados de testes de preditivos de força máxima eles saem, ali a faixa de treinamento geralmente fica entre 6 a 12, mas a gente não vai trabalhar com geralmente, a gente vai trabalhar com exatamente. E como é que nós conseguimos identificar a quantidade de repetições? Quem vai dar essa resposta é o seu próprio músculo. Eu não acabei de falar para você que a faixa de carga, que a quantidade de peso que você vai usar, ela é de 60 a 80 ou a 80%? Isso aí. Por exemplo, eu vou escolher então 70%. 70% representa uma quantidade de quilos. Quantas repetições que eu vou ter que fazer para obter hipertrofia? O seu músculo vai responder. Aí é que vem o teste preditivo de repetições máximas com aquela quantidade exata escolhida. Então vou lá, escolho 70%, vê quantos quilos que dá 70%, lá no supino na máquina, por exemplo. Já que eu estou sentado aqui, meus braços estão aparecendo, então vou lá. 1, 2, 3, 4, e você vai fazer até onde seu músculo aguentar com aquele 70%. E vai chegar lá na 12ª repetição, você vai tentar fazer a 13 e o seu músculo não vai mais. Ocorreu a falha concêntrica, o seu músculo não consegue fazer mais que 13. Então a quantidade vai ser baseada ali próximo a 12 repetições. Precisa no treino chegar até a falha? Não necessariamente, você pode chegar até a falha, até próximo à falha. E quando a sua periodização, o seu programa de treino for montado, a quantidade de repetições vai ser baseada nessas 12, pode ficar tranquilo, e a progressão do seu treino vai ser toda baseada nesses números. Quantidade de quilo, quantidade de repetições. Até aqui eu falei só de quantidade de peso e quantidade de repetições. Agora eu vou falar para você sobre quanto tempo de descanso você deve fazer. O treino de hipertrofia, para ficar com uma logística bacana e você não ficar lá a tarde inteira lá treinando, pode colocar aí com segurança entre 1 minuto e meio a 2 minutos entre uma série e outra. Repito, para treinos de hipertrofia esse tempo está ok. De uma sessão para outra, com um programa de treinamento adequado de hipertrofia, esse tempo de descanso ele pode variar de um treino para o outro. Vamos fazer hoje 1 minuto e 45. Para aumentar a dificuldade no outro treino, eu posso reduzir esse tempo para 1 minuto e meio. Esses 15 segundos representam uma sobrecarga maior de trabalho, porque você vai estar descansando menos e vai impor um volume de trabalho maior, mais intenso em cima da sua massa muscular. Aí você tem carga, você tem repetições que você já sabe como é que faz, o tempo de descanso também, eu falei, né? E agora a execução, a técnica de movimento. Cada exercício tem uma postura para você ficar, o supino tem o supino da máquina tem o ajuste certo para o banco, o agachamento tem uma série de elementos a serem observados, isso tudo depois que os exercícios foram selecionados, enfim, os exercícios estão selecionados de acordo com o que você pode fazer e de acordo com os seus objetivos. Aí entra um negócio chamado amplitude de movimento. O que é isso? É a distância em que o seu movimento vai percorrer. Mais uma vez, eu vou fazer aqui o exemplo do supino. Vamos supor que você treina ali sem orientação nenhuma e você acha que quanto mais peso, melhor. Aí você colocou muito peso lá no supino, o que vai acontecer com a sua carga? Você lá consegue fazer uma repetição lá na primeira série, na primeira repetição e, de repente, você faz isso daqui, ó. Sai aquele movimento patético, curtinho, ridículo. É aquele que parece que o sujeito, tem uns até que parece que estão tendo espasmo muscular, né? Tá assim fazendo e fica assim, ó. Aí depois ele vai lá nas redes sociais e coloca os 130 quilos no supino. Pois é, tá colocando 130 quilos e tá mandando a carga toda para os ossos do seu braço, enquanto o seu músculo não está sendo devidamente trabalhado, porque ele não está alongando
peitoral, deltoide anterior, tríceps, né, os músculos ativos no supino, e encurtando. Então é necessário ter esta amplitude, você precisa ter distância no movimento, você tem que ter uma amplitude boa para você conseguir estirar a fibra, alongar a fibra, desacelerar a carga, porque quando você está descendo o peso aqui, ó, a gravidade está te empurrando para baixo. E você está alongando e a fibra está estirando e está causando lá micro lesões, né, que eu falei para você, e depois você tem a contração e esse acúmulo de repetições, essa distância que seu músculo tem que percorrer, vai causar todo esse estresse. Você viu só quanta coisa que tem? E quanta coisa tem que regular? Quantidade de séries que você vai fazer. Geralmente o parâmetro utilizado é a quantidade de séries semanais. Não existe nenhuma evidência na literatura que mostre uma quantidade limite que vá prejudicar aí os seus ganhos de massa muscular. A maioria dos estudos falam uma quantidade semanal por grupo muscular que gira em torno ali de 9 a 20 séries semanais somadas todos os grupos musculares. Aliás, por cada grupo muscular. Vamos dar um exemplo aqui, exercícios que utilizem o quadríceps, por exemplo. Você vai fazer lá um agachamento, 3 séries, um hack 45, 3 séries e cadeira extensora 3 séries. Vai totalizar ali 3 séries cada um, 9 séries. Fazendo 3 vezes por semana, você vai ter aí 27 séries aproximadamente. Esse volume de repetições compreende o que geralmente mostra a literatura, ela embasa e mostra e prova isso como uma quantidade suficiente ou dentro da faixa ideal para o ganho de massa muscular. Então, se você trabalha entre 9 séries semanais, a depender aí do seu nível de treinamento, você está com uma quantidade de volume de séries aí ok para o seu treinamento de hipertrofia. Essa quantidade de séries também ela tem que respeitar o processo de recuperação do seu músculo. Um sinal de que seu músculo ainda não está recuperado é a famosa dor muscular. Quando você tem a dor muscular, processo inflamatório, o seu tecido ainda está com dano. Então você insistir em treinar e ficar se apegando muito àquela frase sem dor e sem ganho, isso pode te levar aí a um processo chamado overtraining, que é quando o seu rendimento começa a cair, você apresenta até estagnação e perda de resultado com isso. Outra evidência que a ciência mostra através dos artigos científicos é que até 9 séries por sessão de treino você pode repetir com segurança após 48 horas. Então pode ir tranquilo. Somou 9 séries dentro do mesmo grupo muscular, você pode repetir o mesmo grupo muscular após 48 horas. A ciência ela mostra com evidências que numa sessão de treino com até 9 séries, você pode repetir o mesmo grupo muscular após 48 horas sem problema algum. De 48 a 72 horas é a quantidade de descanso mais usual e mais comum nos treinamentos para hipertrofia. Bom, até que falei de carga, de tempo de descanso, de amplitude, de quantidade de repetições, tempo de descanso de uma sessão de treino para outra, quantidade de séries. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar essa numa visão macro. É aí que entra a chamada periodização. É a forma mais eficaz de organizar a progressão dos seus resultados, a progressão das variáveis de treinamento que influenciam no volume de treino, para que você consiga atingir os seus resultados com mais precisão e com segurança. O que é a periodização? Vamos supor que você comece a treinar em janeiro e você tem o objetivo de, nas férias lá de dezembro, tá bem para o verão. Então, esse período que vai de janeiro a dezembro, num programa de periodização, ele é chamado de macrociclo. É o programa todo. Dentro dos macrociclos, você tem as subdivisões, que respeitam as progressões do seu organismo, respeitam o seu organismo, são os mesociclos. Dentro dos mesociclos, você tem subdivisões também que respeitam a progressão do seu organismo, que são os microciclos, que eles duram ali por volta de uma semana, um pouco mais de uma semana. Dentro dos microciclos que são identificados, você tem as sessões de treinamento propriamente ditas. E é ali que você vai encontrar o registro, a progressão, os cálculos de um treino para o outro. Além de você se preocupar com a sua sessão de treino, quantidade de séries que você vai fazer, carga e tudo isso que eu falei até agora, existe um fenômeno
fisiológico chamado anabolismo. O anabolismo ele está associado a crescimento. Quando, por exemplo, uma criança está na fase de desenvolvimento, ela está numa fase anabólica, ela está crescendo, os ossos crescem, o corpo se desenvolve. Então, é um processo anabólico, crescimento. Para você que está fazendo hipertrofia, é muito importante você tomar certas atitudes que estimulam o anabolismo muscular. Entre elas, a alimentação ela deve ser adequada, você deve ingerir a quantidade certa, ideal, de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais. Dentre os minerais eu destaco um muito importante e que às vezes passa batido, a água. Quando você hipertrofia no processo anabólico do seu músculo, a composição principal do seu músculo, o interior da célula muscular, basicamente é feita de água. Então já pensou? Você lembra de comer proteína, você se alimenta bem e você esquece de beber água. Um sinal de que você não está se hidratando bem é pela própria cor da sua urina. Se ela sair muito amarela, preste muita atenção. Você deve melhorar aí, ingerir mais quantidade de águas ao longo do seu dia. Se fala aí em torno de 2 litros, 2,5 litros por dia. Agora, um fator muito importante para que você consiga estimular o anabolismo, o seu anabolismo, é a sua qualidade de sono. Durante a fase de sono, quando você está ali deitado num quarto escuro, sem barulho algum, você inicia ali, você tem um ambiente ideal para o seu corpo realizar processos fisiológicos com a liberação de hormônios capazes de induzir a hipertrofia, aumento da massa muscular. Depois de você, num exemplo bem prático, depois de você ter treinado naquele dia, se alimentado bem, as noites bem dormidas sucessivas, naquele período em que você está dormindo, você libera hormônios como GH e testosterona nas maiores quantidades ao longo de 24 horas. Então, o sono é sagrado. E essa questão do sono ela é muito importante, ela tem detalhes como, por exemplo, se você gosta de usar aparelhos eletrônicos que emitem luminosidade, isso pode atrapalhar o seu sono. Porque nós temos aqui dentro do nosso cérebro uma glândula chamada glândula pineal e ela é muito sensível às variações de luz. Quando de noite, que a quantidade de luz ela diminui, a sua glândula pineal ela estimula a produção de melatonina e ela induz ao sono. E se você se expõe muito, fica segurando o celular perto da sua vista, você inibe a produção de melatonina e estimula a produção de serotonina, que está ligada ao despertar, aos níveis de energia. E você vai acabar dormindo muito agitado e você pode ter sua noite de sono completamente comprometida e comprometendo principalmente a liberação de hormônios em quantidades mais altas, que são só liberadas quando você está em estado de sono profundo. Vida social. A vida social geralmente é regrada o quê? Com bebida alcoólica, uma cervejinha, e aí mora o perigo se você treina. E assim, vou dizer para você também não precisa acabar com a sua vida social, você apenas precisa ter um bom senso. Quando nós estamos falando de pessoas que buscam um resultado de hipertrofia, um resultado satisfatório, toma cuidado na hora que você for sair, você vai tomar uma cervejinha, por que não se deve abusar do álcool? O álcool ele tem a capacidade de diminuir hormônios anabólicos, ele diminui seus níveis de testosterona, diminui os seus níveis de GH e estimula, a depender da quantidade que você ingere, a quantidade de hormônios estrogênicos, que são mais abundantes no organismo feminino, eles aumentam no seu organismo e isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento muscular. Portanto, uma dica aqui que eu vou dar, vai cortar o álcool? Lógico, se você cortar o álcool, você vai ter melhores resultados, mas se você tomar uma cervejinha quando sair e depois daquela latinha de cerveja que você venha tomar uma garrafa d'água, isso já ajuda bastante. Se você visa um resultado para uma competição de fisiculturismo, se você é atleta, né? No caso aqui, se você for pretender entrar na parte mais profissional do assunto, desenvolver hipertrofia para participar de competição, meu amigo, esquece álcool. Se você é pavio curto, muito estressado, muito estressadinha, esse tipo de comportamento vai liberar no seu organismo um hormônio chamado cortisol. O cortisol ele tem uma capacidade muito grande em quantidades grandes de promover a perda de massa muscular.
Então presta muita atenção como é que você está lidando com as suas emoções no dia a dia. Isso pode te prejudicar e muito. E falando em estresse, uma coisa muito importante é você gerar pensamentos positivos, você gerar pensamentos construtivos, lidar bem com as pessoas, essa energia, essa interação saudável entre os seus amigos, seus familiares, vão gerar reflexos positivos, inclusive na liberação de hormônios no seu corpo. Então, isso vai baixar ali seus níveis de cortisol, vai estimular aí hormônios anabólicos a estarem em níveis saudáveis para que você consiga aumentar os seus músculos. Olha só quanta coisa tem para obtenção de hipertrofia. E nesse contexto de hipertrofia, algo importante a você fazer são atividades saudáveis que te dão prazer. Ler um livro, meditar, passear, dar uma volta de bicicleta. Atividades sexuais. Sim, atividade sexual, ela promove a ativação das suas glândulas que liberam hormônios anabólicos, como testosterona, GH, e isso vai manter essas estruturas físicas saudáveis e vai te trazer benefício no resultado de ganho de massa muscular. Você sabia que existia tanta coisa envolvida assim no ganho de massa muscular? Conta aqui pra gente nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.